Nesse vídeo, vamos conhecer uma ave discreta, misteriosa e profundamente ligada aos sons úmidos da Mata Atlântica, a saracura do brejo, também chamada em muitas regiões de saracura do mato. Entre folhas molhadas, margens de riachos e sombras verdes da floresta, ela raramente se mostra por completo, mas sua presença é percebida no canto forte, repetido, quase selvagem, que atravessa a mata como um chamado antigo. A saracura não é uma ave feita para grandes voos. Ela pertence ao chão, aos brejos, aos caminhos escondidos entre raízes e capins, e é justamente nesse mundo silencioso, onde a água encontra a floresta, que ela revela sua beleza. A saracura do brejo é uma ave de porte médio, medindo cerca de 34 a 37 centímetros de comprimento, com corpo elegante, pernas longas e passos rápidos. Sua plumagem parece pintada com tons discretos da própria mata. A cabeça, o pescoço, o peito e o ventre têm coloração cinza azulada. A nuca e parte das costas trazem tons acastanhados, enquanto o dorso se mistura ao verde-oliva da vegetação. A cauda, geralmente escura e levemente erguida, acompanha seus movimentos atentos. Os olhos avermelhados se destacam no rosto como pequenos pontos de alerta. O bico esverdeado com base azulada é uma ferramenta precisa para vasculhar folhas, lama e solo úmido. Suas pernas avermelhadas são longas e firmes, adaptadas para caminhar pela vegetação densa. Apesar de possuir asas, a saracura prefere correr e se esconder a levantar voo. Quando ameaçada, desaparece rapidamente entre arbustos, cipós e capoeiras alagadas. Seu verdadeiro talento está na discrição. No chão úmido da floresta, a saracura encontra seu alimento. Ela se move devagar, observando cada canto. Com o bico, revira folhas caídas, examina a lama e procura pequenos animais escondidos. Sua dieta inclui insetos, larvas, minhocas, moluscos, artrópodes e desovas de anfíbios. Também pode consumir matéria vegetal, como brotos e capins. Essa alimentação variada torna a saracura uma ave oportunista. Ela aproveita o que a floresta oferece, especialmente nos ambientes onde a umidade mantém a vida ativa, mesmo sob a sombra. Dentro da cadeia alimentar, seu papel é importante. Ao consumir invertebrados e pequenos organismos, ajuda a equilibrar populações. Ao mesmo tempo, seus ovos, filhotes e até adultos podem servir de alimento para outros predadores da mata. A reprodução da saracura do brejo ainda guarda muitos mistérios. Como vive escondida e se movimenta por áreas densas, nem todos os detalhes de sua vida reprodutiva são conhecidos. O período reprodutivo parece ocorrer principalmente nos meses mais quentes e úmidos, quando a oferta de alimento aumenta. O ninho costuma ser construído em meio à vegetação densa, protegido por arbustos, capins ou áreas próximas à água. Os registros conhecidos indicam posturas de 4 ou 5 ovos. Ali, escondidos do olhar de muitos predadores, começa a fase mais delicada da vida dessa ave. Os filhotes nascem cobertos por uma penugem escura, quase negra, com a parte superior da cabeça em tom amarronzado. Desde cedo, precisam se adaptar ao ambiente difícil do chão da floresta, onde cada som pode significar abrigo ou perigo. O lar da saracura do brejo está nas florestas úmidas, nas capoeiras alagadas, nas matas serranas e nas margens de rios e córregos. Ela prefere lugares onde a água está presente, mas nem sempre vive em brejos abertos. Muitas vezes escolhe áreas de mata fechada, com sombra, folhas caídas e vegetação suficiente para se esconder. É uma ave ligada à Mata Atlântica, especialmente no sudeste e sul do Brasil. Em muitos locais, aparece em matas secundárias, bordas de floresta e áreas próximas a cursos d'água. Sua adaptação é silenciosa.
pernas para caminhar no solo encharcado, bico para explorar a lama e plumagem discreta para desaparecer entre a luz e a sombra. A saracura do brejo ocorre principalmente no sudeste e sul do Brasil, alcançando também regiões vizinhas do Paraguai e do nordeste da Argentina. No Brasil, está associada ao domínio da Mata Atlântica, desde áreas do Espírito Santo e Minas Gerais até os estados do sul. Em algumas regiões serranas, é uma das saracuras mais características. Sua distribuição acompanha a presença de matas úmidas, riachos, capoeiras e fragmentos florestais. Onde ainda existe vegetação densa e água limpa, há chance de seu canto ecoar. Na natureza, a saracura vive em constante atenção. Seus ovos e filhotes podem ser ameaçados por serpentes, lagartos, pequenos mamíferos carnívoros e aves oportunistas. Adultos também podem ser capturados por aves de rapina e predadores maiores, especialmente quando se afastam da cobertura vegetal. Sua principal defesa é a fuga silenciosa. Ao menor sinal de perigo, ela corre para dentro da mata, usando o emaranhado de plantas como escudo. Seu corpo estreito e suas pernas ágeis permitem que atravesse passagens onde muitos predadores têm dificuldade. Mais do que enfrentar, a saracura sobrevive desaparecendo. Embora não seja considerada uma espécie globalmente ameaçada, a saracura do brejo depende de ambientes que estão entre os mais pressionados do Brasil: as matas úmidas da Mata Atlântica. A perda de habitat, a drenagem de áreas alagadas, a poluição de rios e córregos, o avanço urbano, os agrotóxicos e a fragmentação florestal podem reduzir os lugares onde ela encontra alimento, abrigo e segurança. Cães, gatos domésticos e atropelamentos também podem representar riscos em áreas próximas a sítios, estradas e zonas urbanizadas. Proteger a saracura é proteger pequenos cursos d'água, matas ciliares e fragmentos de floresta que sustentam muitas outras formas de vida. A saracura do brejo pode viver vários anos em condições favoráveis. Algumas referências indicam longevidade de até cerca de 15 anos, embora na natureza muitos indivíduos vivam menos, devido a predadores, doenças, escassez de alimento e alterações no habitat. Como acontece com muitas aves discretas da floresta, sua longevidade real em vida selvagem ainda não é totalmente conhecida. Mas cada indivíduo que sobrevive ajuda a manter viva a voz úmida e ancestral das matas. A saracura do brejo talvez não tenha as cores mais chamativas, nem o voo mais impressionante, mas ela carrega algo profundo, a essência das florestas úmidas, dos brejos escondidos e dos rios que correm sob a sombra das árvores. Sua beleza está no mistério, no canto que surge antes do amanhecer, nos passos rápidos sobre folhas molhadas, na forma como desaparece, como se a própria mata a protegesse. Quando preservamos uma espécie como essa, preservamos também o silêncio, a água, a vegetação e todos os pequenos mundos que existem longe dos nossos olhos. Obrigado por assistir. Se você gosta de conhecer os animais incríveis que vivem ao nosso redor, inscreva-se no canal Reino Selvagem, deixe o seu like e acompanhe os próximos vídeos. A vida selvagem merece respeito, admiração e proteção. Até a próxima.